Olá, bem-vindo novamente ao canal Você Supera. E agora eu vou continuar o vídeo 1 que eu trouxe um pouco dos meus sintomas que nesse ano de 2019 apareceram na minha vida e que tem mudado um pouco aí meu dia a dia, a minha maneira como eu tenho visto as coisas, e que agora eu vou dar continuidade para você entender esse processo que aconteceu. Passado, alguns sintomas estranhos começou a aparecer no meu corpo, né? Questão da minha visão, cognitivo, emocional, tudo saiu fora do normal, tudo. Foi uma coisa assim que eu nunca senti antes, porque muita coisa física e emocional ao mesmo tempo, né? E aí eu fui para o médico, o neurologista pediu a ressonância magnética, como eu disse. E quando eu fui, pegar o resultado e o médico olhou, aquela ressonância e falou assim: Mayra, pode ser que você tenha esclerose múltipla. Aquilo desabou meu chão, Não esperava, como eu disse, eu estava bem esperançosa, achando que era só um estresse que eu estava passando. E não conhecia muito sobre a esclerose, mas sabia que era uma doença complicada. Aí ele falou assim: você precisa ser internado urgente, vou te encaminhar. Eu tenho plano de saúde, mas ele falou assim: não vai no hospital do seu plano, vai no hospital no HU ou em outro hospital de Florianópolis, que ali eles têm uma estrutura melhor, uma equipe toda preparada para receber esses tipos de casos. Aí no mesmo dia ele fez uma cartinha de urgência, me encaminhou aqui para o posto de saúde perto da minha casa, e dali eles me encaminharam para o HU, Hospital Universitário. No mesmo dia, à noite, eu fui lá para o HU, eles me examinaram, o pessoal da neurologia, fizeram um monte de testes e falaram: Mayra, você vai ter que ser internada, pode ser grave. Só que na hora lá estava muito lotado, já era noite, já era tarde, e eu pedi para vir para casa, enfim, vim para casa, dormi, fiz minha mala e no outro dia eu fui, Enfim, chegando lá, fui internada, ainda não tinha vaga, fiquei ali na questão da emergência, uns 2 dias ainda, e depois fui para um quarto, e comecei a fazer pulsoterapia, Até então não estava entendendo nada, fiz exame de líquor, inclusive desmaiei, eu tenho um pouco de medo, de problema com injeção, agulha, também estou superando isso, já melhorei um pouco esses dias que eu fiquei internada, de tanto ser furada, eu acabei dando uma melhorada, Mas aí eu fiz o exame de líquor, que é aquele exame que tira o líquido da coluna. Fiz exames de sangue, vários médicos me acompanhando, fiz outra ressonância magnética e fiz vários testes, Fiquei internada 8 dias lá tomando a medicação, que é a pulsoterapia, que é uma dosagem bem alta de corticoides. Por quê? O que os médicos diziam é que eu tive, uma lesão no cérebro e na coluna, no sistema nervoso central, na minha bainha de mielina, que é onde passa toda a informação ali do neurônio para o nosso corpo, Por isso que eu estava tendo as dificuldades, no caminhar, que a minha questão ali cognitiva também estava um pouco complicada, a memória, enfim, porque eu tive essa inflamação na bainha de mielina, com isso as informações naquela região não estavam passando para o meu corpo da maneira adequada. E ele diz que eu tenho uma doença desmineralizante, que poderia sim ser a esclerose múltipla, ou também a neuromielite óptica, que é uma variação da esclerose. Até os médicos durante a internação não me diziam muita coisa, só faziam perguntas tentando descobrir a causa e, enfim, foram 8 dias ali tomando corticoide
E depois eu saí e o médico não tinha um resultado, não tinha um laudo, não tinha um diagnóstico fechado sobre o meu caso. Aí eu fui liberada, um mês depois eu fiz um acompanhamento com ele novamente e ele falou assim: Mayra, eu acho que você pode ter também a neuromelite óptica, que também é uma doença desmineralizante, né, do sistema nervoso central, mas a gente precisa descobrir se realmente é ou não, porque a medicação da neuromelite é diferente da medicação da esclerose. Se você já tomar a medicação da esclerose, o seu caso pode piorar ainda mais, né? Então, ele pediu para eu fazer um exame de aquaporina e que esse exame só é feito, né, no Rio Grande do Sul. Até pesquisei em outros lugares, em São Paulo e tal, no método diferente que o médico pediu, MGO, porque até aqui na Grande Florianópolis eles fazem esse teste de aquaporina, mas não do MGO, né? Que é um método específico que ele é mais preciso, né, para identificar essa questão da neuromelite óptica. Porque aqui eu vou pegar minha colinha aqui, né? Tanto a esclerose quanto a neuromelite são doenças autoimunes, né? Ou seja, o meu próprio corpo é que vai produzir esse anticorpo chamado aquaporina e que ele ataca a minha proteína, né, no sistema nervoso central. E essa inflamação, ela vai lesionar ali a bainha de mielina e destruir, na verdade, a bainha de mielina, né? E aí, com isso, a gente vai tendo algumas dificuldades aí físicas, motoras, enfim. Então, eu fui, depois de um tempo, fazer esse exame lá no Rio Grande do Sul, né? Voltei com o resultado e o resultado deu negativo também, né? Tudo isso aconteceu em abril, como eu disse, nós já estamos no mês de outubro, né? E até agora não tenho um diagnóstico fechado, porque esse exame de aquaporina deu negativo, as ressonâncias magnéticas, o médico disse que existe algumas situações que ele precisa analisar melhor, porque essas doenças, elas não são, não existe assim um exame assim só, faz o exame tal, se der isso, beleza, né? Como o meu deu negativo para aquaporina, o médico não conseguiu fechar. Se tivesse dado positivo, já teria um laudo, né, um diagnóstico, mas não foi fechado porque deu negativo. O do líquor que eu falei também, ele ficou inconclusivo. E os das ressonâncias, ele fala que é melhor a gente aguardar, né? A gente está aguardando. Eu creio que em dezembro, eu vou voltar lá em dezembro, e eu creio que ali em janeiro eu vou fazer uma ressonância para ver como essa evolução, né, da minha inflamação na bainha de mielina está se desenvolvendo, para ver se ele chega numa conclusão. Porque assim, esse diagnóstico, ele é complicado, sabe? Meu médico tem sido cauteloso, porque, como ele disse, se eu tomar medicação diferente, a minha situação pode ser agravada. Então, assim, tô nesse momento, né? Voltei para casa sem diagnóstico. Aí cheguei em casa e falei assim, meu Deus, e agora, né? Foi bem difícil, como eu disse, essas doenças desmineralizantes, ela acaba comprometendo um pouco a questão emocional, né? E a depressão, né, acaba acontecendo também. Isso não só porque você tem pensamentos negativos, não, porque ele afeta todo o sistema nervoso central, né? E, claro, a gente fica abalada, a gente fica sem chão, né? Foi muito difícil, eu tive bastante, assim, medo. A princípio eu neguei tudo, depois eu comecei a investigar
descobrir mais sobre essas doenças que eu, né, não sabia muito. Aí a gente se assusta também um pouco mais e não sabe lidar com isso. Quando a dificuldade vem, a gente fala, meu Deus, e agora, né? A minha rotina mudou. Como eu disse, eu tenho muita fraqueza muscular. Eu não conseguia ir nem na padaria comprar um pão para mim. Eu não conseguia tomar os meus remédios sozinha, porque, né, cognitivamente eu também estava comprometida, eu não sabia os horários, eu não conseguia me organizar, eu esquecia as coisas, né? Então tudo isso mudou. Eu parei de trabalhar, fiquei afastada, eu não conseguia cuidar da minha casa direito, da minha família, né? Mas assim, graças a Deus eu tenho minha família perto, tem cuidado de mim, tem me ajudado, tem me apoiado e tentado me ajudar e mostrar que é possível melhorar, que é possível a gente vencer tudo isso, porque quando você às vezes recebe uma notícia, isso que eu nem recebi ainda, né? Como eu disse, eu não tenho um diagnóstico fechado, mas a gente não consegue ignorar o que a gente está sentindo, né? Eu não conseguia andar direito, eu não conseguia fazer as minhas coisas, né? Não conseguia trabalhar. E tudo isso acaba nos gerando preocupações, medos, angústias, né? E então, esse é o momento que eu estou vivendo. Como eu disse, ainda não tenho diagnóstico, mas os sintomas ainda permanecem, né? Continuo ainda com a minha visão bem escura, né? Eu estou tomando algumas medidas que eu vou contar no próximo vídeo aí para você, para melhorar essa situação da minha mobilidade, né? Também na questão da autoestima, na questão da depressão, né? Como eu tenho lidado com tudo isso, porque a gente precisa se superar, né? Foram meses complicados, mas eu cheguei e falei assim, eu preciso mudar essa situação, eu preciso fazer alguma coisa. E até então eu estou nessa busca, né? Não cheguei em nenhuma conclusão, nem os médicos chegaram, mas eu criei esse canal para isso, para a gente trocar informação. Você que passa por isso, você que tem um diagnóstico desse, troca experiência comigo, escreve aí. Eu também criei ali no Instagram o Você Supera, né? É o V e o C, porque já tinha o Você Supera. E segue eu lá, troca informação, fala comigo, vamos ajudar uns aos outros, né? Eu sei que tem, nessa minha busca, né, que eu estava em casa, que eu estou em casa, afastada, eu vi muitos vídeos de pessoas que passam por situações parecidas e que muitas vezes não tem, né, com quem conversar, não tem com quem falar, não tem como trocar uma experiência. Então esse canal é para isso, né? Vamos estar junto, porque junto a gente supera. Você supera, eu supero, e eu tenho certeza que isso vai transformar a minha vida, vai transformar a sua vida também, tá bom? E no próximo vídeo tenho novidades para você de como eu estou fazendo, né, para superar cada dia essas notícias que chegaram, essa debilidade que chegou e que eu creio que também não vai ficar por muito tempo, tá bom? Segue aí, curte, compartilha, se inscreve no canal, manda para os seus amigos, tá? E até o próximo vídeo.